Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Ao lermos o Evangelho, nós vemos claramente que Jesus se dedicava de uma forma intensa à prática da oração. Ele era um missionário, um pregador itinerante que ia por todas as partes anunciando a palavra de Deus. Ele precisava então de muita força no Espírito. O Evangelho inicia nos mostrando que logo após o seu batismo, ele vai para o deserto, onde passa 40 dias e 40 noites, dedicando-se intensamente à oração. E todo o Evangelho nos mostra de ponta a ponta vários momentos em que Jesus se retira, em que Jesus sobe a montanha para praticar a oração. Os apóstolos viam Jesus orando constantemente. É por isso que certa vez chegaram para ele, está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, e disseram e lhe fizeram este pedido: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Jesus então confia aos apóstolos a oração insuperável do Pai Nosso. Nós vemos toda esta prece com as 5 petições que elas são feitas no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o 13. No primeiro versículo, a primeira parte da oração, aliás, Jesus ensinou aos apóstolos a rezar dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele está constantemente em comunicação com seu Pai. E Ele quer nos levar da mesma forma a termos essa intimidade e esta comunhão contínua com Deus, que é o nosso Pai. Ele então ensina os seus apóstolos a rezarem esta prece que começa dizendo exatamente isto, chamando a Deus de Pai. Deus é o nosso Pai e Ele está nos céus. A oração do Pai Nosso é uma oração profundamente filial. Primeiro, porque foi feita pelo próprio Filho de Deus. E ela tem justamente esse objetivo, nos ensinar esse espírito de filiação. Nós precisamos entrar em comunhão com Deus. Como Jesus no seu ministério precisava ser fortalecido, nós também precisamos da força e da graça de Deus para continuarmos firmes na santa vontade do Senhor em nossas vidas. Como nós adquirimos esta firmeza? Como nós adquirimos esta graça para sermos fiéis ao Pai? É na oração. Jesus se dedicou intensamente a esta atividade. Ele mostrou na prática aos seus discípulos como era preciso estar continuamente voltando-se para o Pai em oração. E ele lhes ensinou a prece do Pai Nosso. Nós queremos fazer essa meditação continuada do Pai Nosso e nós trazemos hoje a primeira parte desta prece que nos diz: Pai Nosso que estás no céu. Como nós já dissemos, precisamos nos imbuir desse Espírito, nos encher desse Espírito da filiação divina. Deus não é um Senhor que está lá no céu, distante, que nos espera depois da morte. Deus é o nosso Pai que nos ama e está conosco dia a dia. Ele mora nos céus, mas Ele é também onipresente. Ele está em toda parte e em todo lugar. O apóstolo Paulo, ao seu discípulo Timóteo, vai dizer: quero que os homens orem em todo lugar, porque Deus é onipresente
e nós podemos nos colocarmos diante dele em oração, em qualquer hora e em qualquer lugar. E a forma de orarmos ao Pai, Jesus nos ensina, ela começa nos indicando que Deus é o nosso Pai. No Antigo Testamento, os judeus invocavam ao Senhor com vários nomes. Chamavam ao Senhor de Javé, de Iavé, de Jeová, de El Shaddai. Várias expressões do Antigo Testamento chegaram até nós acerca de Deus. Jesus, no entanto, pelo Evangelho, sempre chama a Deus de Pai. E é assim que Jesus quer que nós também nos coloquemos em oração, invocando a Deus como o Pai. Quem é o Pai? O Pai é aquele que cuida de nós. O Pai é aquele que é responsável pela casa, pela família, pelo sustento. O Pai é o nosso provedor. O Pai é aquele que nos gerou, que nos deu a vida, assim como o Pai do céu gera o seu Filho desde sempre, em toda a eternidade. Deus é o nosso Pai, aquele que cuida de nós. Então, quando formos orar ao exemplo de Cristo, assim como ele ensinou aos seus apóstolos, é assim que nós somos chamados a abordarmos ao Senhor, com este tratamento, com essa intimidade, chamando Ele de nosso Pai,